Para quem não me conhece, meu nome é Renata. Eu sou membro aqui da Fonte já há mais de 20 anos e sirvo em alguns ministérios aqui, entre eles o Ministério de Aconselhamento Bíblico já há 6 anos. Tem sido um privilégio trabalhar, servir nessa equipe aqui na igreja. Tem sido uma experiência muito boa para a minha vida. Antes de eu passar aqui a apresentação do curso, eu queria desejar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres aqui. E eu trouxe um trechinho de um livro. Se você, homem, não tinha lembrado que hoje era o Dia da Mulher, então agora já era. Somos chamadas a ser mulheres. O fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Afinal, aceitei a ideia que Deus tem a meu respeito, e toda a minha vida consiste em lhe oferecer de volta tudo o que sou e tudo o que Ele quer que eu seja. Então, que a gente tenha isso nos nossos corações. É uma citação da Elizabeth Elliot. Prosseguindo, então, como o Oswaldo falou semana passada, esse é o cronograma do nosso curso. Para quem não estava aqui, semana passada o Oswaldo começou falando na primeira aula sobre a suficiência das Escrituras. E não tem como, né? Ele falou isso, a gente falar sobre assuntos como ansiedade, medo e depressão, sem primeiro falar sobre a suficiência das Escrituras, porque é nisso que nós acreditamos, né? Como conselheiros e como cristãos. Hoje e no próximo domingo, eu vou estar aqui com vocês falando sobre ansiedade, depois os outros 2 domingos, o Rafael vai estar falando sobre o medo e depois o Oswaldo volta falando sobre a depressão. Antes de começar, eu queria orar com vocês. Senhor, nós queremos pedir para que o Senhor acalme os nossos corações agora, as nossas mentes, que o Senhor tenha livre acesso aqui nessa manhã aos nossos corações, a mudar e falar conosco tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus, através da sua palavra. Esteja conosco e é em seu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, hoje, nós vamos falar sobre a ansiedade. Quem aqui já viu ou já ouviu falar desse filme? Algumas pessoas já viram, já assistiram. Esse é um filme muito bacana, se você ainda não viu. É um filme muito legal para você assistir em família, não só as crianças, mas os adultos também. É um livro que... Um livro não, é um filme, ainda não é livro, eu já estou querendo transformar o filme em livro. São 2 filmes já, né? O 1 e o 2. E é um filme que trata sobre as emoções. No primeiro filme, a personagem principal ela é uma criança, é uma menininha chamada Riley. E a Riley, o que acontece ao longo do filme é que dentro da cabeça dela, o cérebro dela, tem algumas emoções. As primeiras emoções do filme 1 são a raiva, a alegria, a tristeza, a nojinho e o medo. E dentro da cabeça dela é uma grande sala de controle. Então, cada emoção tem o seu papel ali e vai agir conforme as cenas do filme vai acontecendo, né? No filme 2, a Riley cresce e ela chega na adolescência. E com isso, novas emoções surgem. E entre elas surge o tédio, aquele roxinho olhando para baixo ali, o vergonha no cantinho lá em cima, a inveja, que é aquela com os olhinhos bem grandes, e a ansiedade. E vão acontecer coisas nesse filme bem interessantes, e nós vamos ver alguns trechinhos aqui ao longo dessa aula de hoje. Não tem como falar sobre ansiedade
sem falar um pouquinho sobre o medo também. Como eu falei, o Rafael vai estar falando melhor sobre o medo com a gente. Mas os médicos dizem, né, que ansiedade e medo são como primos irmãos. Eles caminham juntos ali e mais para frente a gente vai entender um pouquinho o porquê disso. Então, a minha proposta com vocês hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que é a ansiedade. Quero trazer algumas definições aqui para vocês. A gente vai passar rapidamente por alguns dos sintomas. A gente vai falar um pouco sobre o caminho que a ansiedade percorre dentro do nosso corpo. Eu vou trazer alguns dados atuais do Brasil e no mundo. E a gente vai começar a ver uma definição bíblica, o que a Bíblia fala sobre a ansiedade, e alguns vilões da ansiedade também. Antes de eu ler para vocês algumas definições sobre a ansiedade, eu gostaria que a própria ansiedade se apresentasse para vocês. Ixi, tá dando para ouvir, gente? Não? Deixa eu aumentar. Não tá, né? Saindo? Tá? Caramba, eu sempre fui super sua fã, alegria. E agora eu tô aqui com você, cara a cara. Beleza, como eu ajudo? Ei, você quer colar uma com a gente? Te apresento as meninas no time. É tão importante. Qual que é o seu nome mesmo? Ai, desculpa, eu sou meio atrapalhada. Sou ansiedade, uma das novas emoções do Riley. Mas e as nossas amigas? A Val é o nosso futuro. Eu concordo plenamente. Sem novas amigas ficaríamos sozinhas, abandonadas no ensino médio. Eu sei que a princípio emoções novas podem se sentir meio inúteis. Mas a gente aprende que toda e qualquer emoção é boa pra ela. Olha, todo mundo tem uma função. E a minha função é proteger ela das coisas que ela não pode ver. Eu planejo o futuro. Se a Val estiver do nosso lado, não vai ter mais perrengue. Será que não vai ter mais perrengue se a gente estiver do lado da ansiedade? Definindo, então, vamos ler algumas definições sobre a ansiedade. A ansiedade é uma reação emocional natural de alerta, medo ou preocupação diante de situações de estresse, perigo ou incerteza, servindo como mecanismo de proteção e adaptação humana. Ela se torna um transtorno mental, ansiedade patológica, quando é exagerada, persistente, desproporcional ao perigo real e prejudica o funcionamento diário. A ansiedade, embaixo aqui agora, é um sentimento natural dos seres humanos que permite antecipar situações de risco e se preparar para os desafios diários. No entanto, quando essa emoção se torna muito intensa, com preocupações desproporcionais aos problemas e de forma contínua, ela se transforma em um transtorno. Transtorno de ansiedade pode interferir no descanso e desencadear sintomas específicos. Então, aqui, nessas definições, o que está dizendo é que os médicos não consideram a ansiedade como uma doença, porque todo mundo tem, né, ansiedade. Mas eles consideram que ela vira patológica quando ela se torna um transtorno mental. E alguns aspectos e sintomas da ansiedade, conhecidos, né, por todos nós, mas a gente vai passar rapidinho aqui por eles. Sintomas físicos: batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, sudorese, tremores, tensão muscular, tonturas, enjoo, distúrbios do sono. Sintomas emocionais cognitivos: preocupação excessiva, constante, medo de que algo ruim aconteça, nervosismo, irritabilidade e dificuldade de concentração. A diferença entre normal e patológico: a ansiedade normal é passageira e contextualizada. A patológica é contínua e, por vezes, surge sem motivo aparente, evoluindo para fobias, transtorno de pânico ou ansiedade generalizada. E aí eu queria passar mais um trechinho do filme para vocês,
que para mim é uma das cenas mais marcantes. Não sou boa o bastante. O quê? Ah, não! O que foi que eu fiz? Não! Eu conserto. Anderson, você fez falta. Não sou boa o bastante. Você precisa marcar, Riley! Então tudo isso vai ser igual. Ansiedade! Tá pressionando ela demais! Eu sou egoísta. Se controla. Ansiedade, para! Eu sou boa. Não é você que escolhe quem a Riley é. Não sou boa o bastante. Cria, me desculpa. Eu preciso ser aceita. Eu só estava tentando protegê-la. Eu preciso ser o mesmo. Mas você tem razão. Alegria! O que está fazendo? A gente não pode mudar quem ela é. Riley, você tá legal? O que vocês acabaram de assistir é uma crise de pânico, né? A Riley, a ansiedade ali, ela perdeu o controle e a Riley teve uma crise de pânico. E o pânico, ele é o auge da ansiedade, né? Ele é considerado o auge da ansiedade. E a ansiedade, então, ela traz alguns outros transtornos, né? Eu não vou entrar nesses transtornos, porque a gente teve recentemente um curso, um módulo, né, da Escola Bíblica falando sobre transtornos. Então, se você não assistiu, recomendo que você assista, porque lá foram tratados mais especificamente e de forma mais profunda alguns desses transtornos aqui. Eu só quero passar mais alguns sintomas, né, que os transtornos podem causar. Preocupações, tensões ou medos exagerados, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer. Medo extremo de algum objeto, de ser humilhado publicamente ou de uma situação em particular. Falta de controle sobre pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade. Pavor depois de uma situação muito difícil. Tensão muscular, intensificação ou surgimento de dores pelo corpo, dificuldade para se desconectar dos problemas e para dormir, alterações no funcionamento do trato gastrointestinal, como o ritmo de funcionamento do intestino. E agora eu queria que a gente olhasse para alguns dados sobre a ansiedade. Dados recentes, né, da OMS 2024-25, confirmam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, com a ansiedade afetando cerca de 359 milhões de indivíduos. Após a pandemia, houve um aumento global de 25% na prevalência de ansiedade e depressão. O Brasil é destaque como o país mais ansioso do mundo, com 9,3% a 26,8% da população afetada. Então, aqui embaixo, né, ele vai falar sobre essa liderança do Brasil. O Brasil lidera, então, esse ranking mundial, né? E cerca de 18 milhões de pessoas sofrendo de transtornos de ansiedade. Dados da pesquisa Covitel 2023 indicam uma prevalência ainda maior, né? Então, na verdade, o que os médicos falam é que, bem antes da pandemia, já existia uma pandemia silenciosa no mundo todo sobre ansiedade e depressão. Com a pandemia, isso se agravou muito mais, né? Impacto nas mulheres. Mulheres são mais afetadas, apresentando uma prevalência de 34,2% de ansiedade contra 18,1% de depressão em estudos recentes. Saúde mental no trabalho. Em 2024, o Brasil registrou mais de 470 mil licenças médicas por transtornos mentais, o maior número em 10 anos, com ansiedade e depressão como principais causas. Jovens e adolescentes. Estudos citados pela OMS indicam que 69% dos estudantes relataram sintomas de ansiedade ou depressão durante o período de restrições da pandemia. Impacto econômico, ansiedade e depressão juntas custam à economia global cerca de 1 trilhão por ano, principalmente devido à perda de produtividade.
Mais alguns dados agora por mortes por suicídio. Em 21, houve 727 mil suicídios, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? O problema tornou-se uma das principais causas de morte entre jovens em todos os países e contextos socioeconômicos. Suicídio relacionado a transtornos mentais, incluindo a ansiedade, é uma crise global, com mais de 700 mil mortes anuais. No Brasil, os casos cresceram 43% entre 2000 e 2019, com alta notificação em jovens e maior risco em homens de 25 a 59 anos. Cerca de 90% dos casos no Brasil estão associados a transtornos mentais. Dados chocantes, né? Muito triste a gente olhar para essa realidade que tem acontecido. E eu trouxe aqui uma imagem do nosso cérebro, que eu falei que eu queria falar um pouco com vocês sobre como acontece, a gente falou dos sintomas, mas como acontece, qual o caminho, né, que a ansiedade percorre dentro de nós, né? Então, a gente tem aqui essa imagem do nosso cérebro, do sistema límbico, e essa parte aqui bem pequenininha, chamada amígdala, ali acho que dá para ver melhor, ela é a responsável pelas nossas emoções. E o que acontece? Quando o nosso cérebro ele identifica um perigo, seja esse perigo real ou imaginário, ele vai disparar um sinal de alerta, um sinal de atenção no nosso corpo. Então, a amígdala ela vai disparar no nosso corpo uma série de reações que vão percorrer via sangue até chegarem numa outra parte do nosso corpo chamada amígdala, chamada suprarrenal, que fica em cima dos nossos rins, e lá ela vai disparar a noradrenalina. A noradrenalina é a que vai causar todos aqueles sintomas que a gente viu no videozinho do filme também, que a Riley estava sentindo. O grande problema disso tudo é que tanto a ansiedade quanto o medo, eles vão percorrer o mesmo caminho, né? A reação do nosso corpo diante dessas duas situações, ela é a mesma. E por isso que eu falei lá no início, né, que a ansiedade e medo são como primos e irmãos. Mas a grande diferença é justamente essa, que o medo, ele é um perigo real, de algo real que está acontecendo. E a ansiedade, ela é um medo de um perigo imaginário, subjetivo, o famoso IC, né? Quando a ansiedade ocorre por causa de algo que imaginamos que possa acontecer. Ela é uma sensação de medo, mas não conseguimos definir exatamente. O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? E agora eu queria que a gente lesse alguns versículos, eu distribuí aí para algumas pessoas, e eu quero que vocês me ajudem com a leitura. Quem está com Mateus 6:25, pode ler, por favor. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Muito bom. Então, não se preocupem, não andem ansiosos, né? Filipenses 4:6. Esse eu acho que todo mundo tem que saber de cor, né? Quem está com esse aí? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Muito bom. Josué 1:9. Quem está com esse? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Lucas 12:25. Quem está com Lucas 12:25? Saquei. Eu acho que era... O Popó tá aí? Eu acho que era ele não tá, né? Alguém pode abrir pra gente? Lucas 12:25, por favor. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Obrigada, Bá.
Então, gente, a Bíblia diz que a ansiedade, ela é um assunto sério, né? Ao longo de toda a Bíblia, a gente vai poder ter muitos versículos, esses são só alguns que eu escolhi para a gente estar lendo aqui, que vão falar sobre a questão de ansiedade, medo, preocupação. Tem um pastor chamado William Barclay, ele é autor de um livro bem conhecido, chamado O Segredo do Contentamento. E ele fala o seguinte sobre esses versículos que a gente acabou de ler. Esses versículos não são um conselho amigável e reconfortante, como um vai dar tudo certo. São ordens bíblicas. E desobedecer a essas ordens, portanto, é pecar. Ansiedade, no grego, significa um estado da nossa mente, uma mente dividida, né? Uma mente que ela se distrai com muitas outras coisas, né? Tirando o foco do Senhor e ouvindo muitas outras vozes. Quem está com Provérbios 4:23? Alguém pegou esse daí? Pode ler, Edu. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso. Então, ao longo da Bíblia, como eu falei, a gente vai ver vários versículos falando sobre a mente, né? E esse Provérbios 4:23 é um versículo bem conhecido por nós também, né? E muito importante, né? Fala que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procede a vida, né? Quando a Bíblia fala sobre coração, ela está querendo dizer essas três coisas aqui. Mente, afeições e vontade. A mente, ela é o entendimento, a nossa compreensão. As afeições são as nossas emoções, sentimentos, consciência. E a vontade, as nossas escolhas e decisões. Romanos 12:2. Alguém ficou com esse? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outro versículo bem conhecido também, né? Que a gente fala sobre a renovação da mente, que a gente não pode se conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente. Quando nós ficamos ansiosos, o nosso coração, ele fica, então, dividido, preocupado com o futuro, e nós tentamos controlar aquilo que pertence a Deus. A ansiedade, ela tem algumas fontes, né? Ou uma grande fonte principal. E eu queria ler com vocês, se vocês quiserem abrir, mas está projetado aqui também, Gênesis 3, 9 e 10. O contexto ali da queda, né? Logo após de Adão e Eva terem pecado, e o pecado entrado no mundo, foi isso aqui que aconteceu. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então, a gente pode dizer que a fonte da ansiedade é a queda da humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, pela primeira vez ali, eles sentiram medo, eles estavam ansiosos, né, com o que iria acontecer. Apesar de Deus já ter falado para eles, né, que seria morte se eles comessem daquele fruto, eles não tinham ideia exatamente do que era essa morte, né? Porque Eva, quando comeu, ela não morreu, ela ainda estava viva, né? Mas a questão é que era uma morte espiritual, não uma morte física. Quantos de vocês já tiveram a experiência de jogar uma pedrinha na água e acontecer assim como essa imagem? Quando a pedra cai ao redor, ali, né? A gente consegue ver onde ela caiu. A água fica em movimento e surgem esses pequenos círculos em volta, né? Então, existe todo um efeito a partir dali. De maneira semelhante, foi assim quando o pecado entrou no mundo.
né? Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe uma variedade de efeitos relacionados a isso. E com a ansiedade acontece a mesma coisa. Da ansiedade vão surgir uma série de efeitos que são gerados a partir dela. A gente já falou sobre alguns deles, que são efeitos físicos, né? Os sintomas que a gente leu agora há pouco, do que pode acontecer. Mas existem outros efeitos também. A ansiedade, ela causa em nós efeitos relacionais e efeitos espirituais também, né? O pecado gera em nós culpa e vergonha, então a gente fica ansioso pensando nas consequências do pecado, e com ele vem essa série de efeitos. No versículo que a gente leu de Gênesis, a gente já consegue perceber alguns desses efeitos, né? Efeitos relacionais, né? Quando fala aqui sobre o isolamento, qual foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram? Eles se isolaram, né? Se esconderam. E eu queria que a gente lesse mais alguns versículos sobre alguns personagens bíblicos que também passaram pela situação de ansiedade. Aí eu vou pedir para que vocês abram agora, porque esses 3 eu não dei papelzinho para ninguém, tá? Então, alguém abre para mim em Gênesis 32:7. Outra pessoa vai abrir em Salmo 32:3. E mais uma em Lucas 10:41. Então, eu vou repetir. Gênesis 32:7. Salmo 32:3 e Lucas 10:41. Tem alguns lugares aqui na frente ainda, se vocês quiserem vir, fiquem à vontade, tá? Quem abriu em Gênesis 32:7, então? Pode ler. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo com que ele estava, os rebanhos e os bois. Então, Jacó teve medo ali, né? Ele estava ansioso. Por quê? Quem lembra o que estava acontecendo, né? Ele já tinha enganado o irmão dele por 2 vezes, né? E quando ele soube que Esaú estava vindo, isso gerou o que nele? Uma ansiedade do que ia acontecer, né? Salmo 32:3. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. Isso. Aqui a gente tem o Salmo de Davi, né? Quando ele está confessando o seu pecado e falando que enquanto ele escondeu aquilo, né? Os ossos dele definhavam. Lucas 10:41. Quem abriu? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Isso. Depois a gente vai voltar nesse texto de Lucas 10 para conversar um pouquinho mais sobre essa cena da Marta e Maria. Mas a Marta, ela estava inquieta com muitas coisas, né? Então, Jacó, Davi, Marta, Adão, Eva, eu, você, todos nós, né? E tantos outros personagens bíblicos passaram e passam, né, por situações de ansiedade. E eu queria entrar um pouco mais sobre essa questão dos efeitos espirituais, né? Se a ansiedade ela afeta os nossos relacionamentos aqui, como ela não pode afetar o nosso relacionamento com Deus, né? E acho que isso fica muito claro ali em Gênesis 3, no versículo que a gente leu. Automaticamente, né? Adão e Eva que tinham um relacionamento com Deus, todos os dias o Senhor os visitava no jardim. Mas quando eles pecaram, tiraram os olhos do Senhor, né? Esse relacionamento ele foi mudado automaticamente. Eles se esconderam e eles sentiram medo.
Então, a ansiedade, ela nos afasta de Deus, nos fazendo duvidar da sua bondade e sabedoria. Nós não conseguimos descansar na providência dele e acabamos carregando fardos que são pesados demais para nós. Aquela cena do filme, a segunda cena, né, quando a garotinha está tendo a crise de pânico, ela estava num contexto que ela estava chegando numa nova escola e ela queria ser aceita ali. Ela tinha muitas preocupações. Como vai ser o próximo ano? Eu vou entrar no time de hóquei? Eu vou ter novas amigas? Aquilo estava consumindo ela, né? E ela perdeu o controle, né? A ansiedade tomou conta. E ela começou a carregar um fardo que era pesado demais. E quantas vezes nós não fazemos isso também, né? E isso nos afasta de Deus, né? Porque isso tira os nossos olhos do Senhor. Então, a ansiedade, ela tem esse efeito perigoso para a nossa alma, né? Porque ela nos faz duvidar no nosso Pai, aquele que não poupou seu próprio Filho para nos salvar. Mas eu queria falar com vocês, é fácil a gente obedecer essa ordem? Faltam 5 minutos para o nosso intervalo, mas eu vou seguir então mais um pouquinho, tá bom? Porque eu ia deixar essa parte para a segunda parte da aula, mas acho que dá para a gente caminhar mais um pouquinho aqui. Não é fácil obedecer essa ordem, né? Mas é possível. Vocês que estavam aqui na primeira aula ouviram o Oswaldo falar algumas vezes sobre isso, né? Sobre a esperança que nós precisamos levar para os nossos aconselhados, para as pessoas que vêm até nós em busca de ajuda. E essa esperança é a esperança de Jesus, né? Daquele que, em 2 Pedro 1,3 diz, né? Que nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Deixa eu ler aqui inteiro para vocês. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem como a gente aconselhar alguém e não tem como nós levarmos esperança para essa pessoa sem voltar os nossos olhos para o nosso Deus, sem lembrar a nossa origem, sem lembrar o Deus que nós temos, um Deus criador, sustentador, um Deus que é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus que transborda amor, transborda graça. E esse Deus que nos cria, nós somos criaturas dele, né? Que nos ama tanto e que derrama essa graça em nós, né? Não tem como a gente levar a esperança sem primeiro nós termos essa certeza, né, de quem é o nosso Deus e de quem nós somos, né? O aconselhamento, então, ele precisa considerar esse Deus que é um Deus triuno, e como ele, sendo quem é, age nas nossas vidas. Então, nós precisamos voltar, nós precisamos encorajar os nossos aconselhados a olharem para o Senhor, a olharem para esse Deus e entenderem quem ele é, para saber, então, como ele age nas nossas vidas diante de situações como ansiedade, medo e depressão. Eu quero parar por aqui, e aí a gente vai fazer o nosso intervalo, são 10h08, faltam 2 minutinhos, vão ter 2 minutinhos a mais. Mas não sejam rebeldes, voltem no horário, tá bom? Então, a gente continua daqui a pouquinho. A gente terminou, então, o nosso primeiro tempo falando que
Não é fácil obedecer a ordem que Deus nos deixou de não andarmos ansiosos, não nos preocuparmos, né? Mas que é possível, né? Porque o Senhor, Ele nos dá todos os recursos que a gente precisa para vencer os nossos desafios aqui. E eu queria compartilhar com vocês, pensando ainda nisso, de estar voltando os nossos olhos para Deus, para a nossa origem, dentro da metodologia do aconselhamento bíblico, existe uma estrutura da história bíblica. E essa estrutura, ela é composta por 4 grupos, que vão nos ajudar a entender isso que eu falei no final da parte 1, sobre voltar à nossa origem, né? Então, quais são esses 4 grupos? Origem, problema, provisão e propósito. Quem é a nossa origem? Como eu já falei, né? A nossa origem é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Qual é o grande problema? O problema é que o homem se rebelou contra o Senhor, né? O pecado. Mas o Senhor nos manda a provisão. A provisão que Deus nos manda em Cristo Jesus, é Cristo Jesus, né? Para a nossa redenção. E o propósito que Deus estabelece para nós é viver para a glória dele. Então, quando a gente tem isso em mente, a nossa origem, o problema, quem é a nossa provisão, qual é o nosso propósito, que é glorificar a Deus, viver uma vida para a glória dele aqui, a gente, a partir disso, né, nós somos transformados no nosso ser e no nosso fazer, como Tiago 1, 23, 25 diz. Depois a gente vai ler, né, que Tiago fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, né? Então, quem Deus é, muda como nós vivemos, né? Quem Deus é, muda como nós vivemos. Ou deveria mudar, né? Se não está mudando é porque tem alguma coisa errada. Quando nós voltamos os nossos olhos para quem Deus é, isso tem que causar um efeito em nós, né? Porque a luz do Senhor vai mostrar as trevas que existem nos nossos corações, né? E isso vai gerar uma transformação em nós e no nosso modo de viver. Eu queria agora propor uma dinâmica para vocês. Eu não vou pedir para vocês mudarem de lugar, arrastarem cadeira, porque a nossa sala é cheia, pequenininha. Mas eu queria que você conversasse. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês fazerem isso. Com quem está aí do seu lado, ou na frente ou atrás, 2, 3 pessoas, como vocês preferirem. E eu quero que vocês pensem em alguns vilões aqui que nos ajudam, né? Não ajudam, né? Mas alimentam a ansiedade. Quais são algumas distrações? Quais são algumas coisas que cooperam para que a nossa ansiedade ela aumente? Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês, podem conversar aí, e depois eu vou querer ouvir o que vocês trouxerem para nós. Muito bom. Precisam de mais tempo, não? Já deu para conversar um pouquinho? Tem muito assunto, né? Tem muitas distrações. Então vamos lá, gente. Agora eu quero ouvir de vocês um pouco algumas coisas, então. Quais foram algumas distrações aí que vocês levantaram? Achar que tudo depende de nós. É o controle, né? O que mais? Podem ir falando. A gente publicou várias questões do corpo, de você ficar comendo mal, sem fazer exercício, dormindo mal, essas coisas. Tá. Então vamos por aqui. Boa. Nada como ter uma professora. Que mais? Aí no caso é ruim, né?
Excesso de atividade. Excesso de? Atividades. Excesso, por exemplo. Responsabilidades. Mas eu Acho que é excessos, vários excessos, né? Aí o que você está falando de atividades, por exemplo. Então, excessos. a falta de atividades também. É. Então, excessos, informação, muita informação, o que mais? Ócio. Peraí, um de cada vez. Atividades. Querer controlar o tempo, porque a gente não consegue resolver tudo em dias. É, o controle aqui, né? Tempo. Quem falou? Ali, excessos, aí falaram também de atividades, eu concordo mesmo. Uhum. Se enche de atividades e depois fica ansiosa, não dorme, É, porque está sobrecarregada. boa. Redes sociais também. Ah, alguém ia lembrar disso? Excessos, né? Redes sociais. Ócio. Não, ócio para não excesso de ócio. Mais alguém? Procrastinação. Procrastinação. Inveja. Comparação, alguém falou aí, né? Perfeccionismo. Perfeccionismo. Dri, você falou alguma coisa? Era perfeccionismo, né? Falta de gratidão. Ingratidão, né? Imediatismo. Finanças. Ninguém tem problema com isso daqui, né? Oi. Opiniões alheias. Muitas vozes. A mente dividida que a gente falou, né? Temor a homens. Relacionamentos. O que o pastor Oswaldo falou? Falta de oração. Gente, injustiça e medo. A gente poderia passar o dia aqui escrevendo outras coisas, né? Dá para notar que nós vivemos num mundo com muitas distrações, né? E não são só distrações externas, né? Mas tem distrações que estão dentro do nosso coração, né? Inveja, o perfeccionismo, falta de oração, medo, estilo de vida ruim, controle do tempo, né? Nós queremos ter o controle, nós somos ingratos. Redes sociais, um dos grandes problemas da atualidade, né? Isso tudo, comparação, isso tudo vai gerando em nós mais ansiedade. Quando nós enchemos a nossa mente, né, com todas essas coisas e todas essas preocupações, e a gente não busca no lugar certo, que é a palavra do Senhor, isso vai aumentar, né, a nossa ansiedade. Eu tinha colocado aqui algumas coisas, né, que, em primeiro lugar, né, nós mesmos somos um grande inimigo,
né? O nosso grande inimigo, nós mesmos. Porque nós desviamos nosso olhar de Cristo. Então, as distrações, né, que vocês colocaram, eu coloquei algumas delas ali também. E incredulidade. Acho que isso ninguém tinha falado aqui, né? Mas incredulidade, nossa falta de confiança no Senhor. E agora eu queria fazer essa outra pergunta para vocês. Toda preocupação é pecaminosa? Isso é muito importante da gente falar. A Bíblia não afirma que toda preocupação é pecaminosa. Se vocês quiserem abrir em 2 Coríntios 11, 28, mas está aqui também. É um exemplo, né? Paulo falando. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A preocupação de Paulo aqui não era uma preocupação pecaminosa. Era uma preocupação em seu ofício de pastor. Era uma preocupação correta. Não era uma preocupação exagerada, não era uma preocupação pecaminosa. E o mesmo autor que eu já citei aqui anteriormente, William Barclay, ele diz o seguinte: em sua maioria, nossas ansiedades pecaminosas estão de alguma maneira ligadas a preocupações que são válidas. É correto fazer bem o seu trabalho, sustentar sua família, cuidar dos seus filhos, cumprir os deveres que Deus deu a você. Todas essas preocupações são válidas, são legítimas. O problema é quando o legítimo se torna pecaminoso. Então, guardem isso. O problema é quando algo legítimo se torna pecaminoso. E agora eu queria que vocês abrissem em Lucas 10. A gente vai voltar nesse texto de Marta e Maria. Lucas 10, 38, 32. Eu vou ler aqui com vocês. Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria e Marta, uma história tão conhecida também, né? Marta, ela estava fazendo o que era errado? Não, né? Não dentro do que era legítimo, né? Ela provavelmente estava preparando refeições, arrumando a casa, ajeitando as coisas. Afinal de contas, ela ia receber Jesus, né? Acho que qualquer um de nós ia querer fazer o melhor, né? Ia querer deixar a sua casa do melhor jeito. Até porque esse é um outro ensinamento do Senhor, né? Nós devemos ser hospitaleiros, cuidar bem das coisas, né? Mas o grande problema foi que a Marta se desgastou tanto com o que era bom, que ela perdeu de vista o que era o melhor. Ela trabalhou muito servindo a Jesus, mas ela perdeu de vista o próprio Jesus. E isso foi o grande problema. Tudo que Marta fez era legítimo, mas acabou se tornando pecaminoso, porque ela perdeu de vista Jesus. E quando nós perdemos de vista o melhor, e esse melhor é Jesus, essa passa a ser uma motivação pecaminosa. Quando nós perdemos de vista que nós não temos o controle, né, que a gente falou aqui, que é uma das distrações, isso se torna um problema. Charles Spurgeon escreveu sobre Marta. Ele diz assim: sua falha não foi o serviço prestado.
A condição de bom servo cabe a cada cristão. Sua falha foi ter se distraído com muitas coisas. Então se esqueceu de Jesus e se lembrou apenas do serviço. O verbo grego traduzido como agitava-se, no versículo 40, transmite a ideia de se afastar de alguém ou algo e ter a atenção direcionada para outra coisa. Também significa, como expressa um dicionário grego, tornar-se bastante atarefado e sobrecarregado. Então, esse é um ponto que nós precisamos ter em atenção, né? Nós não podemos transformar coisas legítimas em coisas pecaminosas. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. E aí, lembra que eu falei aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Dos vilões aqui, sobre a questão da incredulidade, né? E que nós mesmos acabamos sendo o nosso pior inimigo, muitas vezes, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas desculpas comuns, mais comuns, e eu queria aproveitar e indicar esse pequeno livro aqui, do Lu Priolo, um livro chamado Pressuposições do Aconselhamento Bíblico. É um livro ótimo para você ter e fazer sua leitura. E o Lu traz aqui um trechinho que eu queria compartilhar com vocês, de algumas desculpas comuns que nós damos diante de situações de pecados, né, que nós estamos enfrentando. E algumas dessas desculpas são: não consigo. Pensa em alguém chegando para você, ou você mesmo chegando para algum conselheiro, algum amigo pedindo ajuda. E você vai ouvir: não consigo. O Lu fala que, como cristão, você não pode simplesmente dizer: não consigo fazer. Você pode dizer: não vou fazer, ou não quero fazer. Mas a Bíblia nos diz que nós podemos fazer. Pelo menos aprender a fazer todas as coisas por meio de Jesus. Outra desculpa: eu sei o que a Bíblia diz, mas... Se a Bíblia diz, não há desculpa, gente. Deus não vai pedir nada para nós. Se nós somos, né, verdadeiramente um cristão, que faça o que quer que seja, sem oferecer os recursos necessários para nós. Isto é, a sabedoria, capacitação ou a graça. E até mesmo o desejo para fazer o que ele pediu. E antes de ler a próxima desculpa, eu queria só compartilhar algo para vocês. Esse ano eu tenho feito a leitura da Bíblia toda. E essa semana eu estou lutando com Josué em Jericó. E, gente, está sendo muito legal. Mas um versículo me chamou a atenção na minha leitura dessa semana, pensando nisso, que Deus dá todos os recursos, né, para que a gente consiga passar por essas situações. Logo após o povo entrar, né, na Terra Prometida, Josué 5, se vocês quiserem abrir, eu estou me referindo a esse texto, Josué 5, do versículo 13 e 14. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Ele respondeu, né, no 14: nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Gente, eu achei isso demais. Porque quando você volta para o Josué 1, né? E a gente já leu esse versículo aqui hoje, Josué 1, 9. Quando Deus está falando com Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. E Deus mandou um recurso, vários recursos para Josué, mas um dele foi o próprio comandante do exército do Senhor.
Então, Deus nos dá os recursos que nós precisamos. Outra desculpa: eu nunca tive um bom modelo para seguir. Então, agora, seus problemas acabaram. Quem é dos anos 80 e 90 entendeu. Nós temos, gente, o principal modelo, o modelo de Jesus. Que além, e eu ouvi recentemente um termo que eu gostei bastante, né? A vida com Jesus é uma vida all inclusive. É completa, ela é um combo perfeito. Além de Jesus deixar a sua palavra, o seu espírito, para mostrar a você como mudar. Ele colocou você ainda numa igreja onde existem outros modelos de pessoas que imitam a Cristo. Próxima desculpa: meus filhos, cônjuges ou pais me fazem pecar. Não tenho como mudar até que parem de me provocar. Lembra que a gente falou dos efeitos do relacionamento? Gente, a nossa reação como cristão independe da conduta dos outros em relação a nós. O nosso amor ao próximo independe do amor dele para nós. A palavra de Deus diz não apenas para amar o nosso cônjuge, amigos, inimigos. Na verdade, a ordem em Romanos 12, 21 é: não te deixes vencer o mal com o bem. A última, e essa arrancou gargalhadas de mim quando eu li. Já passei da idade de mudar, afinal, não se ensina truque novo a cachorro velho. E a resposta que o Lu dava para as pessoas que davam essa desculpa para ele era a seguinte: não posso comentar sobre isso, uma vez que não sou treinador de cães. Mas você não é um cachorro. É um ser humano feito à imagem de Deus, que possui o Espírito Santo habitando em você. A Bíblia diz que o cristão pode e deve mudar. Portanto, é capaz em qualquer etapa da vida. O Lu ainda fala que, no fundo, as pessoas que usam essas desculpas estão dizendo: por favor, permita-me não viver como um adulto responsável diante de Deus, pois meu caso é diferente. Não é que o Espírito Santo não seja capaz de operar se não cooperarmos com ele. A questão é que ele não promete operar sem a Bíblia. Lembra que nós lemos Efésios? Usem o capacete da salvação. Né? O Espírito Santo ele vai ajudar na transformação, mas ele vai operar através da sua palavra. O Piper, nesse livro aqui também, queria deixar para vocês, Lutando contra a Incredulidade. Ele vai falar bastante sobre essa questão da incredulidade, cada capítulo tratando sobre um pecado, cobiça, inveja, e tem um capítulo inteiro sobre a ansiedade. Ele diz que Jesus diz que a raiz da ansiedade é a fé inadequada na graça futura do nosso Pai. Quando a incredulidade obtém vantagem em nossos corações, um dos efeitos é a ansiedade. A causa básica da ansiedade é a falta de confiança em tudo que Deus prometeu ser para nós em Jesus. E ele vai trabalhar muito nesse livro a questão de graça futura. E ele explica um pouco o que é essa graça futura. Ele fala que a incredulidade que eu tenho em mente, né, o Piper falando, é a falta de confiança nas promessas de Deus, que sustentam nossa obediência radical no futuro. E é isso que eu quero dizer com graça futura. É graça porque é bom para nós e totalmente merecido. E é futura porque não nos aconteceu ainda, mas pode acontecer nos próximos 5 segundos ou nos próximos 5.000 anos. A graça de Deus, ela está disponível para nós, né? Todos os dias. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam para nós. Isso quer dizer que nós não devemos nos planejar? Jamais. Né? A gente tem o exemplo de Josué, em Gênesis 41, de José. Tá vendo? Eu estava lutando com Josué em Jericó, estou confundindo. José, quando ele se preparou para os anos de fome, né? Ele se preparou para aqueles anos, porque o Senhor havia instruído, né? Mas José, ele conhecia, ele voltou à origem que a gente falou, ele conhecia qual era a origem dele, ele conhecia o Deus que ele tinha,
Ele conhecia o Deus que não ia deixar, não ia abandonar, que ia suprir as necessidades. Jesus, ele nos manda observar as aves do céu e diz que as sustenta, né? Em Mateus. As aves não ficam de bico aberto esperando comida. Deus dá o alimento e as aves buscam o alimento. Nós também devemos buscar esse alimento, né? Aqui, ó. Palavra de Deus. Todos os dias. Junto com a ansiedade, e lembrando daquela imagem que eu coloquei da água, né? Dos efeitos, surgem outras complicações, né? Surgem outros pecados. Porque a ansiedade é uma condição do nosso coração caído. Então, muitos outros pecados vão surgir a partir da ansiedade. E aqui tem uma listinha de alguns deles. Alguns exemplos. Ansiedade sobre finanças pode gerar a cobiça, a ganância, o roubo. Ansiedade sobre ser bem-sucedido em alguma tarefa pode tornar a gente irado, né? Irascível, áspero, grosseiro. Sobre relacionamentos, nos tornar distantes, a gente já viu isso, né? Indiferente, insensível aos outros. Ansiedade sobre como alguém lhe responderá. Pode fazer você encobrir a verdade e mentir sobre as coisas. Alguém falou aqui, né? Sobre o temor a homens. O Piper diz que se a ansiedade pudesse ser dominada, um golpe mortal atingiria muitos outros pecados. Mais uma vez, como conselheiros, nós devemos levar a esperança aos nossos aconselhados. E Romanos 15:13 é uma linda oração que nós podemos fazer para as pessoas das quais a gente chegam até nós, né? E nós ajudamos. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse texto aponta os nossos aconselhados para Cristo. Essa esperança não é uma esperança que vai acontecer lá na frente. É uma esperança que a gente já experimenta hoje. Porque o mesmo Deus que promete um final perfeito, né? Quando ele voltar, nós vamos morar um dia para sempre com o Senhor. É o mesmo Deus que cuida das nossas vidas agora. Ele atua sempre para o nosso bem. Lembrando, então, sobre a obra do Espírito e a palavra da verdade. Os dois grandes construtores da nossa fé. Gente, o Espírito Santo e a palavra, mais uma vez aqui, Efésios 6:17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade. Nós temos o Espírito e a palavra de Deus para nos ajudar. Quando nós nos encontramos com Deus na palavra, ela mostra para nós nossas imperfeições e inadequações. E ela nos convida a mudar, a ser e a fazer diferente. Nós aprendemos a viver do jeito de Deus no mundo de Deus. Tiago 1:22-25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. A solução para os nossos aconselhados não é uma fórmula mágica ou uma estratégia mecânica de se sentir bem, mas o convite para que eles se voltem para Deus e encontrem em Deus a segurança e a provisão que só Ele é capaz de oferecer. Amém? Antes de terminar, eu queria colocar um trechinho de uma música para que a gente
usasse essa música como uma oração agora. Depois da música eu ainda quero orar com vocês, tá bom? Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Salmos 56, 3. Vamos orar? Senhor, nos ajude, ó Deus. Como precisamos do Senhor. Nos ajude a confiar em ti, mesmo quando a confiança nos faltar. Nos ajude a enxergar, mesmo quando o nosso olhar falhar. Nos ajude a voltar os nossos olhos para o Senhor e termos a esperança e a certeza de que é o Senhor que vai suprir cada uma das nossas ansiedades, das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Obrigada, Deus, pelo Deus que o Senhor é, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor transborda graça e amor. Enche os nossos corações de esperança, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.